Fala, meus amigos, bom dia. Como diz um grande amigo nosso aqui da turma do futebol, estamos ao vivo. Estamos só esperando nossa convidada chegar aqui para falar sobre os desdobramentos políticos aí desse novo decreto. Cada dia nós somos surpreendidos aí sobre as novidades no mundo jurídico e qual que é o reflexo disso na nossa vida, né, como sociedade. E tem sido desafiador, né? Não só para viver, mas compreender o cenário de uma forma geral. Então, assim que nossa convidada entrar aqui, convidada que tem muito a contribuir conosco, porque ela tem formação em direito, ela também tem formação em jornalismo e hoje é uma grande empresária aí. Então, vai ser um papo muito bom, muito bom. Deixa eu só ver, espero ela chegar aqui. Doutor Henrique, aí nossa referência em direito previdenciário, já está nos prestigiando aqui também. Coisa boa. Quem tiver alguma dúvida sobre isso aí, pode procurar o escritório do nosso amigo aí, que é referência na área há muito tempo. Você deve reconhecê-lo aí dos rádios e das TVs, porque eles dão mais entrevista que muito jornalista que trabalha em emissora de televisão. Vamos esperar aqui a convidada, que ainda não chegou. Um abraço, meu amigo, doutor Henrique. Hoje um pai de família, ele não... Uma família linda. Falando em pai de família, o Fred entrou aí também. Se não me engano, ele teve uma notícia boa também nesse sentido, recentemente. Tô com dificuldade para acompanhar a rede social dos amigos, mas eu tenho visto aí algumas alegrias. Muito bom, né? Nesse tempo de, de tanta ansiedade. Cadê a nossa convidada? Bom dia, Fred. Se vocês tiverem alguma dúvida e algum comentário para fazer enquanto a nossa convidada não chega, fique à vontade. Aí, ó, vai chegar. A princesa chega em setembro. Qual que é o nome, Fred? Conte para nós aí. Em Goiânia é impressionante como nascem mulheres, né? É sempre para manter aquela nossa proporcionalidade de quase 7 para 1, né? Por isso que é uma cidade tão bela. Bom dia, Orly. Nossa esperança aí pro um futuro próximo. Cara, antenadíssimo. Opa! Vocês viram lá como é que é meu home office? Isso aí é porque não tá aparecendo aqui o convite da Empório Glam. Thaís, você consegue fazer o pedido aí, a solicitação? Porque eu não estou conseguindo te chamar aqui. Se você conseguir fazer a solicitação, eu te chamo aqui mais fácil. Achei. Elisa aí, que coisa boa. Acho que deu certo. Olá! Agora sim, Thaís, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, bom dia, PV. Tava falando aqui sobre a- Hum. as suas qualidades para um momento como esse aqui. Não tem ninguém melhor para se conversar do que você. Uma Oh, pessoa meu com Deus. formação em direito, jornalismo e empresária. Quer dizer, são todas as áreas que nós vamos debater aqui numa live que é para ser breve, né? Que é para Uhum. ser só um comentário mesmo da realidade. A gente sabe que é um momento de grandes incertezas. Na verdade, a gente tem menos convicção, né? Do que Sim, de fato é o caminho correto, né? Mas independente de saber o único caminho, a gente sabe que tem um que é o da boa convivência, que é o de saber de fato como que você consegue. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, porque parece que está me cortando. Aí.
de saber como que a gente espera de uma liderança e de uma autoridade, né? A política, sabidamente, é a arte do diálogo. Sim. Portanto, a capacidade que as pessoas têm de se comunicar diz muito sobre o sucesso das implementações na sociedade que ela quer produzir. E ontem nós fomos surpreendidos, o que já é ruim, né? A sociedade ser surpreendida para uma decisão tão dura já mostra que mostra não, porque a gente aqui também não tem um receio de ficar acusando ninguém, porque nós sabemos da dificuldade, mas Uhum. mostra que talvez não tenha sido feito o dever de casa, o planejamento, né? Porque como que você dá uma entrevista às 9 horas da manhã e todo mundo vai dormir sem poder saber se vai abrir ou não, né? Ontem eu Uhum. lembro que o decreto foi publicado depois da entrevista coletiva do governador, e o decreto foi publicado mais ou menos próximo às 23 horas, se não me engano. E Sim. eu fui dormir 2 horas da manhã respondendo clientes e amigos se poderia ou não abrir, como que funcionaria, né? Então, assim, Uhum. dúvidas totalmente pertinentes, dada a desinformação que é produzida pelas autoridades. Então, queria agradecer a sua participação nessa live aí Eu que e agradeço o te convite. passar a palavra para fazer alguns comentários sobre esse nosso início de conversa. Tá ok. Bom, para o pessoal entender, eu tenho uma loja multimarcas de roupa feminina e que funciona dentro de um salão de beleza aqui no setor Marista, em Goiânia. Como o Paulo Vitor bem colocou, o decreto foi publicado ontem muito tarde. Eu me desliguei depois de um dia exaustivo, sem saber como seria o dia de hoje. Eu me desliguei, confesso que me desliguei cedo desse assunto. Então, antes das 11, eu já estava na cama com a informação de que terça-feira não vamos abrir. Eu tinha entrado em contato com as meninas do salão e a notícia era essa: terça-feira não vamos abrir. E aí acordei hoje com a mensagem das meninas do salão dizendo: Thaís, hoje a gente vai abrir, porque o decreto estadual saiu, mas o municipal não saiu. Então, enquanto o municipal não sai, vale a abertura como estava sendo anteriormente, né? Agora, ontem eu tenho amigos lojistas de diversos ramos que têm lojas pequenas como a minha ou que têm lojas grandes com muitos funcionários. O dia ontem foi extremamente apreensivo, extremamente estressante, não obstante os dias apreensivos que nós já estamos tendo há muito tempo, né? O fato de não termos uma informação exata, oficial, correta, a tempo, nos fez passar maus pedaços ontem. Participo de um grupo em que lojistas de rua de Goiânia estão reunidos, inclusive nós até fundamos a Associação de Lojistas de Rua de Goiânia, e a dúvida era geral, ninguém sabia. Cada hora alguém entrava, como são muitas pessoas no grupo, né? Cada hora algum lojista entrava e falava: mas e então? Amanhã a gente vai abrir ou não? Eu posso trabalhar com delivery ou não? Drive-thru ou não? Então, assim, até o final do dia, nós não sabíamos como iria ser o dia seguinte. E é... Exatamente. E a Alice no País das Maravilhas já tinha nos ensinado que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, o que Uhum, eu quero enfatizar é isso, é como a comunicação e a falta de planejamento deixa fomente que as pessoas fiquem ainda mais indignadas, sobretudo porque as necessidades aí estão postas, né? É, uhum, mais uma vez, a gente não tem interesse aqui em ficar apenas criticando, né? Mas fazendo um claro. comentário sobre as consequências do que a gente vive. Todos nós já temos conhecimento da pandemia, sabemos que não há vacina, sabemos que a necessidade de UTIs, de leitos, de Uhum, remédio realmente está em falta, sabemos que o isolamento pode ser eficaz, mas uhum, sabemos que a realidade do Brasil é outra, né? Hoje, 70% dos empregos, eles são dos micro e pequeno empresários, né? Eles representam 99% do setor empresarial. cinquenta e uhum, dois por cento deles são empresas familiares. Então, você colocar de forma que somente eles paguem essa conta é uma proposição assim um pouco injusta. E a forma como isso é tratado, sem um grande diálogo, sem que as pessoas realmente participem da discussão, é algo uhum. muito complicado. Como é que você elege
qual trabalho é essencial? Qualquer trabalho que provê o pão de cada dia, traz o alimento para a família, ele deve ser essencial. Exatamente. Então, você foca e sacrifica um setor apenas e as praças continuam lotadas, entre outras Uhum. coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, eu não quero criminalizar quem está fazendo atividade, quem tá nas ruas por alguma necessidade. Eu quero dizer o Uhum. seguinte, que a falta de comunicação, a falta de planejamento, ele cria e fomenta esse clima aí não só de desinformação, mas não traz compromisso. Ninguém acredita em algo que não demonstra planejamento ou resultado. Aí, Uhum. fazendo só mais um breve comentário para passar a palavra para você, Thaís. Uhum. Dia 18 de março foi o primeiro decreto, né? O primeiro decreto, que é o que nós voltamos ao status quo agora no dia 30 de junho. Então, Sim. passaram-se aí 3 meses, mais de 3 meses, né? 100 dias, e o Uhum. objetivo era um só: aumentar, dar suporte à rede de saúde, né? Aumentar leitos. As perguntas deveriam ser feitas, assim, as autoridades. O que o Estado e o município fizeram? Se eles fizeram, de fato, né? Nós verificamos que o Estado já manifestou que conseguiu mais de 170 leitos de Uhum. UTIs e que pretende dobrar isso até o final de julho. Mas, assim, para nós, é importante saber se criou um, dois, três ou quantos são necessários para ter determinada forma de convivência. Então, assim, nós não temos ideias claras. A forma como Goiás tem lidado com isso, não há uma informação que eu quero dizer no sentido de estabelecer categorias, né? Existe um belo site, um site muito bom, com total transparência, que demonstra a quantidade de casos e geograficamente como eles estão sendo distribuídos. Mas Uhum. esse aprimoramento da comunicação é que vai trazer segurança, capacidade de compreender o propósito do governo para conseguir esse cumprimento natural da sociedade. Uhum. Eu sempre acreditei e vivo isso na minha vida, que o que é muito bem conversado, o que é muito bem explicado, que não sobra margem para dúvida, não tem questionamento, é fácil de entender, é fácil de cumprir. Então, ressaltando que a gente não está aqui para analisar se está correto ou não, distanciamento, fechamento de comércio e tudo mais. A gente está aqui analisando como isso está sendo feito, né? Porque a gente entende que é uma situação extremamente complicada e parece que o distanciamento social é a medida mais efetiva. Porém, a forma como tem sido feito até nos traz a dúvida de realmente é a melhor forma, porque, como você colocou, não nos é explicado o objetivo exato por exemplo, desse segundo fechamento. Se o primeiro era equipar o sistema hospitalar, o sistema de saúde, foi equipado? Não foi? Tem vaga suficiente ou não tem na rede pública, na rede particular? Agora, então, qual é o objetivo desse segundo fechamento, né? É impossível, literalmente da noite para o dia, você fechar uma empresa por 14 dias. Fazê-la funcionar simplesmente no online ou no drive-thru. Eu tenho uma empresa pequena com estoque que tenho condições de levar para casa caso seja preciso. Mas temos colegas lojistas que têm estoques grandes, que têm muitos funcionários, que já estão com contrato de trabalho suspenso e agora eles não sabem o que fazer. Mantém a suspensão, não mantém, eu não posso demitir. Tá todo mundo assim à mercê, né? E nós, falo como comerciante, né? Estamos nos sentindo abandonados, literalmente, porque Sem dúvida. nós não temos uma informação exata do objetivo desse fechamento, como ele vai se dar, uma informação com um período suficiente para que a gente possa se planejar, para que a gente possa informar os nossos clientes de como isso vai funcionar, para que eles continuem comprando os nossos produtos, né? Então, eu acho que a falha de comunicação tem sido o maior pecado, tanto do governo municipal quanto do governo estadual.
sem dúvida, Thais. E assim, são essas as consequências que eu acho que deve produzir de fato empatia na sociedade, né? A gente já tem que ultrapassar essa barreira de que nós contra eles, que o setor Uhum. empresariado é mal visto nesse país. Então, Sim. a gente precisa superar isso, né? Ontem eu fiz uma reflexão com alguns amigos. Pense se você fosse um dono de um negócio. Aí o governador, às 9 horas, diz que amanhã não se abrirá. Até às 18 horas, a notícia que se tem é que o prefeito não vai proibir porque não recebeu as informações do Estado. Então, já são duas autoridades envolvidas no seu funcionamento, da sua atividade. Uhum. Chega às 11 horas, é publicado um decreto que restringe o que já havia sido prometido. Você, de que forma que você lidaria com as relações de trabalho? O que você faria com o seu jurídico? Você vai tentar suspender o contrato de novo? É possível? Porque todas essas medidas são MPs, são criações Uhum. novas no mundo jurídico. Então, Uhum. como é que você vai lidar com o seu fornecedor? A sua mercadoria que está vindo de um outro estado, você vai mantê-la? Você vai deixar com que ela entre no estado? Ela vai conseguir entrar no estado? Então, Uhum. eu lembro que no primeiro decreto, os prefeitos fizeram barreiras Sim. intermunicipais, não deixando nem haver a locomoção. Então, sim, nós estamos vivendo Uhum. um cenário de arbitrariedades e de uma confusão tão grande que é justamente isso que eu queria fomentar, a empatia com todos os setores, sobretudo o setor produtivo, que é quem se arrisca, quem produz, quem carrega de fato o desenvolvimento do nosso país. O Uhum. Estado, ele nada produz, o Estado, ele consome as riquezas. Então, Sim. assim, se nós não valorizarmos quem de fato produz, quem carrega o Estado, né, Uhum. e deixarmos de vê-los como vilão, né, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente precisa produzir diálogo, consenso, unidade de propósito e agir com responsabilidade. Só para Uhum. concluir, Thaís, ontem eu fui conversar com uma outra colega também que presta serviço de consultoria e ela disse assim, trazendo mais para o mundo, assim, mexendo até mais com a sensibilidade. Ela falou assim, olha, eu tenho uma filha pequena, eu tenho dois filhos e um deles requer cuidados mais especiais. Até agora eu não sei como é que eu vou lidar com os meus empregados e nem se eu vou precisar de alguém para ficar com os meus filhos se eu vou ter oportunidade de trabalhar. Então, Uhum. essa é a vida do micro e pequeno empresário. Ele não é aquela pessoa que tem um staff enorme, que tem um grande suporte. É aquele que é Uhum. ágil, que é criativo, que lida com a dificuldade de acesso de crédito, Uhum. de um custo muito alto para conseguir o crédito, para conseguir pagar o seu empregado, para conseguir Uhum. pagar o seu fornecedor. O imposto ele é cobrado antes da compra da mercadoria. Então, se Sim. você deixar de vender, ele já está pago. Uhum. Então, essa é a grande dificuldade que eu gostaria de produzir empatia nas pessoas. Se você não Uhum. está ajudando alguém, se você ainda não se sensibilizou que esse é o momento de ajudar alguém, né? Eu falo para todos aqui, mexa-se, questione-se. Exatamente. Fazendo um paralelo com a sua amiga, eu tenho apenas uma funcionária aqui e ela também tem um filho pequeno. Então, quando tudo isso começou, eu pensei, como que eu vou resolver essa questão com ela? Porque eu estou negociando, isso aconteceu com todo mundo, né? Eu estou negociando aluguel, eu estou negociando um financiamento que eu peguei há pouco tempo no banco para poder reformar o meu espaço. E eu tenho a minha funcionária que eu me sinto, claro, responsável por ela. Eu não quero também, olha, da noite para o dia, felizmente, você precisa ir embora e tal. Claro, eu sei que alguns empresários precisaram de fazer isso, porque não tiveram como manter os funcionários. Eu tô aqui literalmente rebolando para conseguir mantê-la, porque eu sei que ela tem um filho pequeno, que ela veio do interior recentemente, justamente em razão deste emprego, já estava querendo vir para Goiânia há muito tempo. Então, assim, essa questão da empatia, acho que muitas vezes as pessoas que não estão no comércio ou que não tem algum parente que seja do comércio, se esquecem disso, que dentro de uma empresa nós temos famílias. Então, uma empresa que tem 10 funcionários, tem 10 famílias ali dentro, né? Porque o empresário está empregando 10 pessoas que levam para casa, a partir daquele trabalho, o sustento.
a comida do dia a dia, a escola do filho, um plano de saúde suado para a esposa e para os filhos, né? Então, acho que se a gente puxar para esse lado, se a gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem esse lado, acho que a gente vai conseguir ter mais empatia por parte da população com o setor comercial, empresarial e talvez não seja tão mal visto como foi algumas passeatas que foram feitas, porque eu entendo o desespero do lado de cá. Eu sei como, por exemplo, os profissionais de saúde estão lutando do lado de lá, em um primeiro momento implorando para que a gente ficasse em casa, para que só eles pudessem trabalhar, diminuir a quantidade de pessoas chegando nos hospitais e tudo mais. Do lado de cá, nós temos famílias a sustentar, nós temos fornecedores a pagar, impostos, aluguéis, tudo que nós queremos manter em dia, mas que a gente precisa trabalhar para conseguir manter, né? Então, acho que se a população conseguir enxergar dessa maneira, a gente vai conseguir ter mais empatia, até mesmo mais apoio da população. É o que eu chamo de humanização das relações, né? Pensar no Uhum. próximo, sem dúvida. E um colega, o Orlin, comentou que, nossa, como é que essa convidada tem um monopólio do conhecimento, né? Porque eu disse que você tinha formação jurídica, de Uhum. jornalismo, de empresariado, e o esposo é médico. Então, ela Uhum. conhece todo o cenário da pandemia. Então, se você tiver dúvida, alô, Caiades Rezende, conversa com a Thaís aqui, ela vai Oh, ser meu útil Deus. para auxiliar na condução. Mas, Nossa, eu não Thaís, queria estar na pele deles agora. eu também. Assim, a minha empatia começa, inclusive, pelos meus governantes, né? Então, assim, Uhum. eu vejo que eles nos atrapalham demais. Eu vejo que o Sim. Estado brasileiro atrapalha demais. Na Uhum. verdade, o que nós estamos tendo agora é uma luz sobre os nossos problemas mais urgentes. Tanto a forma como eles travam o comércio, atrapalham quem quer empreender, quem quer produzir, Uhum. e, sobretudo, quanto à saúde. Quer dizer, desde quando, desde quando a saúde pública brasileira tinha UTI excedente? Qual fosse, será que antes da pandemia não tínhamos problema com vagas de UTI? Uhum. Será que isso é um problema que a pandemia que trouxe ou ela evidenciou? Então, Uhum. assim, a atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, ela de fato era uma experiência do primeiro mundo nesse país. Então, em 500 anos, a gente vai resolver agora? E, Uhum. e essa vai ser a desculpa para ninguém abrir e funcionar nada? Quer dizer, num país um país pobre, nós somos um país pobre. Uhum. O Uhum. empreendedor aqui, uma consultoria do Sebrae muito famosa, diz que 9 em 10 fecham em 5 anos. Quer dizer, Sim. olha a taxa de mortalidade do empresariado nesse país. Empresário nesse país é herói. É. Sobretudo, é herói. Então, se você achar e começar a demonizar a atividade produtiva, que é aquele que carrega, gera emprego, renda, Uhum. e achar que ele é o grande vilão, e sem construir diálogo, sem ser propositivo, eu não sei aonde nós vamos parar. Então, essa é assim, a reflexão que eu gostaria de trazer. Eu agradeço demais aí a sua contribuição. Eu Tá que super agradeço aberto o aí para convite. fazer os comentários que você achar pertinente. Eu só queria reafirmar mesmo, porque eu e a Thaís somos grandes amigos já, nós adoramos conversar. Se deixar, Sim. o Instagram teria que mudar a live para 5 horas para não Exatamente. fechar. Mas, assim, eu já, desde já, eu quero agradecer a sua paciência, a sua iniciativa de trocar essa ideia comigo. Nós vamos fazer isso mais vezes, com certeza. Vamos. Muito obrigada pelo convite. Acho extremamente importante esse papel da gente trazer esse diálogo, né, para quem está aqui no Instagram, para pessoas de outros ramos de atividade, até mesmo para que a gente dissemine informação. Mais uma vez, voltando na questão primordial, né? Quanto mais informação, quanto mais informadas as pessoas estão, mais fácil é o diálogo, mais fácil da gente, em conjunto, conseguir encontrar a melhor solução para todo mundo, né? Muito Isso, obrigada pelo convite. por nada, Thais. E, assim, se tivesse uma mensagem que eu pudesse passar aqui, sem grandes pretextos, porque é, eu, eu acho que a gente tem que deixar de construir muro e construir ponte, independente se o seu setor está sendo afetado ou não.
Pense Exatamente. de que forma que você pode sugerir ou de que forma que você pode se comportar para melhorar o cenário. Então, eu acho que é esse o nosso grande desafio, Uhum. é dialogar, é respeitar, é produzir alternativas eficientes. Para atacar pedra e para criticar, tem arrodo. Aliás, é o que não falta. Então, eu É. acho que o desafio nosso é esse, é ter empatia, produzir relações humanas, entender qual que é o propósito. Não existe aqui um antagonismo entre saúde e economia. Esse Uhum. nós contra eles, em qualquer aspecto da sociedade, deve ser extinto. Sim. O que nós temos que produzir é diálogo, ser assertivo. Comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então, se as pessoas vão dormir e acordam sem saber se vão poder trabalhar ou não, quer dizer, algo está errado. Muito Uhum. errado. Então, é essa a minha reflexão final. Fique à vontade aí para fazer as suas considerações também. E eu desejo toda a sorte do mundo para Empório Glam. Muito obrigada. Desejo também, sei que é um desejo seu, a mesma sorte para todos os outros comerciantes que estão nessa lida, nessa luta. E acho que o que você disse se encaixa muito também na uma coisa que eu tento praticar no meu dia a dia, que é a compaixão. Se a gente conseguir observar a necessidade do próximo como uma necessidade nossa, se a gente tentar entender a necessidade do próximo, a realidade do próximo, a gente vai ter muito mais empatia, a gente vai ter muito mais compaixão, a gente vai conseguir entender o momento pelo qual o próximo está passando e ser um pouco mais fraterno, ser um pouco mais compreensivo e, como eu disse, tentar juntos, todos nós juntos, resolvermos a situação da melhor forma possível, porque eu quero que você esteja bem, eu quero que o colega esteja bem, porque se tiver todo mundo bem, tá tudo ótimo. Né? A gente não está aqui para passar por cima de ninguém, eu não quero estar bem em detrimento de um outro ramo de atividade, não, eu quero que o país inteiro, Goiânia inteira esteja bem para que a gente consiga vencer essa pandemia horrorosa e sairmos vitoriosos disso. Amém, amém. É o nosso desejo. Thaís, beijão, muito obrigado. Beijo. Quem quiser dica de moda, look do dia, sigam. Ela é um espetáculo. Beijão, Obrigada. Thaís. Beijo, obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todos aí que acompanharam. Vai ser muito bacana aí a gente realizar umas próximas. É isso aí mesmo, viu, Arley? A dificuldade da UTI não é de hoje, não. Tá bom? Um abraço a todos.